Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha instruir cada um, para que cada um saiba exatamente o que Deus quer de si. Essa é a vontade de Deus, é a minha oração. Deus está a procurar pessoas que queiram servi-lo, não aventureiros, como muitos têm feito por esse mundo afora. Muitos, infelizmente. Mas Deus está procurando homens que verdadeiramente venham se engajar no seu exército para que venham lutar em favor dos escolhidos. Dos escolhidos. E nós temos aqui no Velho Testamento o caso de Elias, o profeta Elias. Deus mandou Elias consagrar Eliseu. Deus foi quem escolheu Eliseu. Não foi Eliseu que se colocou à disposição de Elias, mas foi Deus, na pessoa de Elias, do profeta Elias, que escolheu ou chamou Eliseu. E diz o texto, olha só, estou falando assim porque muitas pessoas estão se apresentando, bispo, eis-me aqui, eis-me aqui, graças a Deus por isso. Mas você tem que saber algo muito importante, especial, para que você saiba o que está fazendo. Quando o profeta Elias chegou até Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Diz aqui o texto que Eliseu estava ou andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Quer dizer, ele tinha 24 bois, 12 juntas de bois que estavam lavrando a terra. E ele estava com a última junta de bois, a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Lançou a sua capa sobre ele. Na mesma hora, Eliseu, que entendeu a sua chamada, sua escolha por Deus, ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Então voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, quer dizer, o carro dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Seguiu Elias e o servia. Quer dizer, ele não foi feito profeta na hora. Profeta Eliseu veio se tornar profeta depois de ser ensinado, depois de ter servido ao profeta Elias, que viria ensiná-lo, prepará-lo para assumir o seu lugar. É assim que Deus escolhe as pessoas. Quando a pessoa é escolhida, eu chamo isso de uma revelação. Quando a pessoa é escolhida por Deus,
Deus é quem escolhe. Foi Jesus quem escolheu os apóstolos. Foi ele que se revelou a Paulo. E ele que tem feito esse trabalho de escolha dos servos. E quando ele escolhe, ele se revela para os escolhidos, que foi o caso de Eliseu. Só que Eliseu teve um elemento que o chamou, que tirou a sua túnica, sua capa e lançou sobre ele. E Eliseu entendeu a sua missão que Deus lhe havia dado. Mas Eliseu, não estava desocupado. Ele não estava sentado a ver navios. Ele não estava com cara de paisagem. Ele estava trabalhando. E Deus chama os que estão trabalhando, os que estão ocupados. Ele não chama os desocupados. Então, quando uma pessoa está desocupada, ela tem que se ocupar de alguma coisa para então depois ser chamado por Deus. E foi isso que aconteceu com Eliseu. E o apóstolo Paulo estava ocupado. Qual a ocupação de Paulo? Ele estava a caminho de Damasco com cartas dos sacerdotes para prender os cristãos, os novos cristãos. Então, Deus chama os ocupados. Então, se você, minha amiga e meu caro amigo, deseja fazer a obra de Deus, pense bem. Se Ele tocar em você, se Ele chamar você, se Ele se revelar a você, e isso é uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua chamada. Então, quando Ele nos chama, Ele se revela para nós. Não é correto que Deus venha chamar alguém sem se revelar a esse alguém. Porque senão esse alguém vai ser chamado por quem? Como que ele vai entender que Deus o chamou? Deus chama por uma revelação que ele, Deus, o Espírito Santo, dá a cada um de nós. Foi o meu caso. Foi comigo que aconteceu assim. Então, houve uma chamada. Houve uma revelação do próprio Espírito Santo. E diante dessa revelação, eu não queria fazer mais nada na vida. Eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava cuidando da minha vida, eu estava ocupado. Então, eu estava como que trabalhando, me servindo, quando Deus se revelou para mim. E eu estava lendo também o caso do profeta Isaías. Ele também foi revelado. A ele foi revelada a grandeza de Deus. Ele viu a Deus. E Deus, então, tocou com uma brasa viva na sua língua, na sua boca, nos seus lábios, para que ele pudesse ir anunciar a salvação. Por que Deus chama? Por que o próprio Deus chama e se revela? Por conta da importância, da grandeza de importância que é um mensageiro de Deus. Nós lemos ontem que Jesus chamou os apóstolos, depois mandou 70 discípulos, e deu-lhes a autoridade dele. E disse-lhes, olha, ide e curai os enfermos, libertai, em meu nome. Quer dizer, quando a pessoa tem a autoridade de Deus, ela tem a autoridade para curar os enfermos, ainda que ela seja a pessoa até iletrada, que naquela época existia muito. Mas não faz mal, mas
na autoridade do nome do Senhor Jesus, ela tem poder para curar os enfermos e até ressuscitar mortos. Os demônios vão lhe obedecer. O diabo vai se curvar. Por quê? Porque ali está uma autoridade divina do próprio Deus. Mas aquela autoridade, ela é autoridade por conta de uma revelação do Espírito Santo. Então, se você é uma criatura que está desejosa de pregar o Evangelho, isso é muito bom, mas é preciso muito mais. É preciso fazer como fez Eliseu. Eliseu queimou ou matou, sacrificou os 2 bois e o carro de bois, que custava muito, deveria custar muito caro, ele botou no fogo, fez um fogo, queimou a carne, deu para o povo, quer dizer, ele colocou tudo que ele tinha no altar, deixou, foi, beijou seu pai, sua mãe e foi em frente para seguir o profeta Elias. Então, pensa bem, minha amiga e meu caro amigo. Se você quer realmente, você está sentindo, ou melhor, eu não gosto nem de falar essa palavra sentir, porque isso confunde muitas pessoas, ilude muitas pessoas. Eu gosto de falar, a pessoa percebe, ela tem aquela revelação, não, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu tenho certeza. Então ela tem que abrir mão do que ela é, do que ela tem, do que ela coloca no altar e vai seguir na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Ela não tem nada estipulado, não tem nada arrumado, não. Eis-me aqui. Eis-me aqui, disse o profeta Isaías. Eis-me aqui. Só para você ter uma noção do que significa eis-me aqui, lá em Israel, eles usam a expressão o eis-me aqui assim, hinene. Mas ninguém em Israel usa essa palavra. Ninguém. Sabe por quê? Porque o povo de Israel tem consciência de que se falar eis-me aqui, não tem volta. É toda a sua vida, todo o seu futuro. Tudo, tudo. É tudo de si para Deus. Tudo, 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 tudo. Então eles não ousam falar hinene para ninguém, nem para Deus. Porque se fizer isso, eles estarão colocando toda a sua vida lá no altar. Essa é a fé que faz acontecer. Essa é a fé que monitora, ou que norteia, melhor dizendo, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer dizer hinene para Deus, eis-me aqui, toda a minha vida, meus bois, o carro de boi, tudo que eu tenho, eu coloco no altar. Mas se essa criatura é casada, e se a mulher, no caso, não quer fazer a obra de Deus, e aí, como é que vai ficar? Eu não sei. Por isso, é bom a pessoa avaliar direitinho, porque ele não pode sair pela metade, né? Fazer a obra pela metade. Se ele quer fazer a obra de Deus, a mulher dele tem que acompanhá-lo. Mas se ela não quiser acompanhá-lo, e aí, como é que fica? É um caso que cada um tem que ver, avaliar a si próprio. Não pergunte ao bispo, não me pergunte isso. Isso é um problema de cada um. Eu não vou dizer o que você deve fazer, nem o que não deve fazer. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Eu sei o que eu faria. Eu sei o que eu faria. E não titubearia nem por um minuto, nem por um segundo.
Mas cada cabeça é uma sentença, cada pessoa tem a sua própria fé e cada um toma a sua própria decisão. Mas essa é a fé. Quando a pessoa diz, eis-me aqui, então ela deixa sua profissão, ela deixa os seus bens, ela deixa tudo, ela desfaz de tudo, ela se desfaz, ela coloca, no caso do profeta Eliseu, ele queimou os carros do boi, e o carro de boi, e matou os bois, ofereceu a Deus, e a carne dividiu lá o povo, e seguiu ao profeta Elias. E depois o profeta Eliseu veio a ser o grande profeta Eliseu. Então, amiga e amigo, antes de você tomar uma decisão, antes de você dizer, ó Deus, eis-me aqui, não fale, eis-me aqui de forma emotiva. Não. Quando você fizer, você não está falando para mim, você não vai trabalhar para mim, nem para a Igreja Universal. Você vai trabalhar para o reino de Deus. Você vai trabalhar para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Você vai servir aquele que o arregimentou, que é o Espírito Santo. Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta. Eu quero apenas dar um alerta que a partir de amanhã, essa semana toda, a Igreja Universal do Reino de Deus em todo o planeta vai estar lutando pelas almas. Vai ser a Semana das Almas. Semana das almas sofridas, cansadas, sobrecarregadas, aflitas. Pois para elas é que Jesus veio. O nosso Senhor deu a vida por elas. Então, essa semana, obreiros, obreiras, os pastores, auxiliares, bispos, todo mundo na Igreja Universal do Reino de Deus estará voltado, envolvido em favor das almas sofridas. Se você é uma delas, essa semana, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. E se você conhece alguém que está a sofrer na sua alma, carente, passando por problemas, dificuldades, provações, você conhece alguém que vive à base de tranquilizantes, sonoríferos, tudo isso diz respeito à alma. Depressão diz respeito à alma. Solidão, tudo o que diz respeito às almas, se você conhece alguém que está sofrendo, então você está convidado para levar essa criatura em uma Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.